Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. É um grande prazer estar participando aqui do 16º Seminanossoma. Eu já tenho participado desse evento há algum tempo, já conheço o Paulo há bastante tempo, por isso gostaria de agradecer o convite. Gostaria de cumprimentar também a Tânia, a Arline e todos os demais presentes nesse evento. Esse evento é um evento especial porque esse ano traz o primeiro Senano, Seminário Internacional de Nanotecnologia, Desenvolvimento e Trabalho 4.0. É interessante porque o que eu vou falar hoje tem também a ver com essa perspectiva de 4.0, eu vou falar da agricultura 4.0. Bom, gostaria de dizer que pensar em tecnologia, pensar em desenvolvimento, pensar em sociedade, sem olhar o que a Renossoma tem feito nos últimos tempos, é deixar de lado uma grande contribuição. Vamos entrar aqui diretamente na perspectiva da minha fala. Eu gostaria de falar apenas 10 minutos, mas eu acho que vou ultrapassar um pouco esse tempo, por isso eu gostaria desde já de pedir a compreensão de vocês. O tema da minha fala é Convergência Tecnológica e Agricultura 4.0, Agendas de Trabalho para o Brasil. Então, eu não trouxe soluções, o que eu trouxe foi um conjunto de questões para que nós olhemos essas questões e passemos a pensar um pouco sobre o futuro da tecnologia, sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro da nanotecnologia no Brasil e sobre o futuro da agricultura, certo? Vamos lá. Inicialmente eu gostaria de dizer que eu não vou falar da agricultura, mas eu vou falar de agriculturas. Estamos concebendo a agricultura não como uma coisa fechada, uma coisa única no Brasil, mas algo que traz em si inúmeras perspectivas. Nós temos, por exemplo, uma agricultura no Cerrado, uma agricultura nas montanhas, por exemplo, essa é uma foto das montanhas do Espírito Santo. Eu tenho uma agricultura diferente na Caatinga, eu tenho uma agricultura de subsistência de comunidades quilombolas. Então eu queria saber quantas são as agriculturas no Brasil, quem são as pessoas que estão nessa agricultura, onde estão essas agriculturas no Brasil, por que são assim e o que querem os agricultores e agricultoras que dela participam. Poderia dizer que eu estou falando de uma agricultura 4.0, de uma agricultura 3.0, de uma agricultura 2.0 ou de uma agricultura 1.0, se é que isso tudo faz algum sentido. E o que significa ser 4.0, já que esse é a grande questão, é a grande sacada do nosso evento. Está na moda falar em indústria 4.0, estamos falando em trabalho 4.0, eu estou falando em agricultura 4.0. Temos aqui conectividade, temos aqui internet, temos aqui drone, temos aqui computador, temos aqui inúmeras coisas que são digitais. Então, quando eu estou falando de agricultura 4.0, eu estou falando de agricultura digital. Só para relembrar, é importante fazer um paralelo com isso tudo que a gente está discutindo agora, com a história do desenvolvimento da tecnologia. Lá nos anos 80, a gente estava falando com muita perspicácia das novas TICs, da economia da informação e comunicação. Isso já desde os anos 80. Nos anos 90, a gente estava falando da revolução das biotecnologias, que incorpora essa perspectiva das tecnologias da informação e comunicação. Nos anos 2000, nós estávamos tratando da revolução das nanotecnologias com muito afinco. Nos anos 2010, nós trabalhamos com a revolução da neurociência. E agora a gente está falando de 4.0. 4.0, então, é a própria convergência tecnológica que a gente está trabalhando há algum tempo. Isso é o 4.0. Então, a convergência tecnológica apoia processos de organização dos dados que descrevem processos permitindo que se façam diagnósticos rápidos e predições para prescrições. Isso tudo é o que nós chamamos de disrupção digital. A tecnologia digital vem e muda, modifica toda a forma como a gente concebe a agricultura, como concebe o trabalho, como concebe a indústria, como concebe a mente, como concebe a forma de pensar, como concebe a forma de fazer produtos e serviços ao longo de todas essas economias. Então, eu poderia dizer que o 4.0, a indústria, o trabalho, a agricultura 4.0 é a convergência tecnológica elevada à quarta potência, por isso que eu botei esse quadro aqui pequenininho.
ela traz em si a perspectiva da internet das coisas, gerando dados em todos os lugares, a todo momento. Esses dados são transferidos, trabalhados dentro da perspectiva do Big Data, o Big Data, organizando esses dados, trabalhando esses dados, analisando esses dados, disponibilizando esses dados, guardando esses dados de forma adequada. Eu tenho aí, com isso, a evolução da robótica avançada, a utilização dessa informação para trabalho nas mais diversas áreas, e a gente evolui para a inteligência artificial, que toma decisões por nós. Essa é a perspectiva da inteligência artificial. Capturar todos esses dados que estão sendo criados, que estão sendo coletados, que estão sendo transformados, olhar para esses dados, olhar para a tendência histórica desses dados, tomar decisões por nós. E na agricultura, o que é o 4.0 na agricultura? A gente está falando de sensores que medem temperatura, a gente está falando de sensores que medem umidade do solo, pulverização com drones, controle inteligente na aplicação de defensivos, colheitadeiras com sensores que analisam a produtividade do solo e consequente fertilização. Então a gente tem sensor para todo lado, a gente tem drone para todo lado, a gente tem precisão para todo lado. Então, eu falei em precisão, a pergunta é: qual é a diferença em relação à agricultura de precisão? O que é a agricultura 4.0 tem de diferente da agricultura de precisão? Olha, a gente já fala de agricultura de precisão desde os anos 1990. A grande questão é que agora a gente está trabalhando com a digitalização, com a ultra precisão, tudo isso com conectividade. Vejam, aqui eu trabalho com conectividade com dados, precisão, digitalização, que me permitem uma melhor prescrição e, mais ainda, a previsão. Então aqui, tudo está conectado, o chip está em tudo. Essa é a perspectiva, o chip está na máquina, o chip está na folha, o chip está no celular, o chip está no sensor no solo, o chip está na semente, o chip está em tudo. Essa é a perspectiva. E esses chips estão criando dados, esses chips estão organizando os dados, estão enviando dados para uma base de dados que está sendo trabalhada, que está sendo analisada, onde está sendo gerada informações úteis para a tomada de decisão. A agricultura 4.0, portanto, é a agricultura de precisão potencializada. A gente está falando em gerenciamento de dados sobre o tempo, para fazer previsões mais acuradas sobre o tempo. A gente está pensando na otimização da semente, irrigação inteligente, a gente está falando em fertilização inteligente do solo, em colheita inteligente, otimização de colheita, isso tudo com conectividade, com dado, com informação circulando, com informação a todo tempo, com muito investimento em tecnologia. E o que se espera com toda essa agricultura 4.0? Inúmeras perspectivas com a indústria 4.0, com a agricultura 4.0, por exemplo, garantir a segurança alimentar e reduzir a dependência das importações. Há uma perspectiva por aí que até os anos 2050 a demanda por alimentos aumente em torno de 70%. Então, nossa capacidade de produzir alimentos vai aumentar em torno de 70%. Essa é a perspectiva, produzir mais com menos custo, otimizando a utilização do solo, otimizando os recursos naturais, como, por exemplo, a água. Tornar o país um exportador líquido, não apenas de produtos agrícolas, mas também de IP e novas soluções. Ou seja, a agricultura 4.0 traz oportunidades para novas empresas. Ela é fundamentalmente industrial, ela é fundamentalmente tecnológica, ela é fundamentalmente uma agricultura de serviços. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aumentar a produtividade e apoiar a mudança para uma economia baseada na inovação e no conhecimento. Eu acho que eu já ouvi essa frase. Na verdade, eu venho ouvindo essa frase há pelo menos 30 anos. Mais ainda, o que eu espero com a agricultura 4.0? Aumento da produtividade agrícola por área, monitoramento das operações agrícolas, redução de custos e desperdícios, aumento da capacidade de previsão e de prescrição. Ok? Isso é conectividade. Está claro
Com isso tudo, evidentemente, o que já salta aos olhos, que nós estamos falando de menos gente ocupada no campo. Em qual campo? Essa é uma boa pergunta. Em qual tipo de agricultura? Tudo isso é possível. Essas perguntas a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, mas esse é um movimento que está dado. Nós estamos falando de redução de gente ocupada no campo, se é que é possível reduzir mais. Drones extensionistas buscando práticas de cultivos apropriadas. A gente está substituindo o técnico, que vai fazer assistência técnica, aquele que vai fazer extensão rural, por drones, capturando esses dados, enviando informações, as doenças sendo diagnosticadas rapidamente por meio de aplicativos em celulares. A gente está falando em irrigação de precisão, a gente está falando do controle de tudo num tablet, num celular, a gente está falando em irrigação inteligente, precisa, a gente não está falando de gotejamento mais, a gente está falando de ponto a ponto, de irrigar o que for necessário no momento que for necessário, para o que for necessário. A gente está falando de tratores não tripulados, a gente está falando de robôs que fazem o plantio, a gente está falando de robôs que fazem inspeção em solo, que fazem análise de solo, que fazem análise de ar, que fazem análise de contaminação, que fazem análise de vetores presentes nas plantações. A gente está falando de um conjunto de máquinas e equipamentos circulando o campo, gerando informação, transmitindo informação no tempo, na hora, permitindo que as análises sejam feitas em tempo real, permitindo que prescrições sejam feitas cada vez mais rápido. Além disso, previsões. E o que é necessário para ser 4.0? Eu preciso de internet das coisas. Eu preciso de um trator, eu preciso de um sensor, eu preciso de um equipamento no solo, gerando informação. Internet das coisas são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, mas que essas coisas do dia a dia possam gerar algum tipo de informação útil para a tomada de decisão. Essa informação é enviada para as grandes estoques de dados, esses dados estarão lá nas nuvens, disponíveis para os sistemas de informação utilizar esses dados a partir da computação em nuvem. Essa computação em nuvem permite que a tomada de decisão seja feita de qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Com isso, eu gero espaço para a inteligência artificial trabalhar, ou seja, tomando decisões que o humano levaria um tempo maior para tomar decisões. Eu tenho integração de todos os serviços, isso é necessário. E, por fim, a segurança da informação. Vejam que eu coloquei aqui a imagem de um satélite bastante grande. Para isso tudo, eu tenho que ter informação a todo tempo circulando. Para isso, eu preciso de satélites no ar, transmitindo essas informações no tempo e no espaço, a qualquer hora. Quais são os grandes desafios? A pergunta é, como está a conectividade no campo? Eu disse para vocês que a gente precisa de satélite gerenciando, transmitindo, sendo o vetor da informação. Como está a conectividade no campo? A pesquisa recente do IBGE, que diz que 41% só dos domicílios rurais houve, no ano de 2017, utilização da internet. E quando a gente fala em utilização da internet, pode ser qualquer coisa, pode ser um celular, uma internet 3G. A internet das coisas requer um pouco mais do que a internet 3G. Um trator no campo funcionando, um GPS, enviando informações, requer muito mais do que a internet 3G. Né? Então, não estamos falando mais de torres de celular, a gente está falando de satélite. É outra realidade. Capturar a informação tem sido o maior desafio hoje do campo. Por quê? O desenvolvimento de tecnologia tem sido muito rápido. A quantidade de empresas para gerar tecnologia para o campo não para de crescer no Brasil. O Brasil tem se tornado uma grande potência na geração de serviços tecnológicos. As famosas agritechs, elas estão crescendo, estão em todos os lugares do Brasil. Então, o grande desafio hoje é conectividade.
Agora, colocar um satélite também tem sido cada vez mais fácil, mas quem é que poderá colocar o satélite para receber ou para enviar informações? Essa é uma grande pergunta. Então, a grande onda agora são as agritechs, né? Uma pesquisa recente chegou ao cômputo de 182 agritechs ativas no Brasil, né? Vejam aqui que eu tenho um pequeno mapa. Evidentemente, grande parte dessas agritechs está concentrada no sul e sudeste do Brasil, certo? Então, a gente está vendo o crescimento de empresas de tecnologia para o desenvolvimento agrícola. Essas empresas de tecnologia, evidentemente, estão se concentrando em algumas regiões. E por que é que há essa concentração? O que significa essa concentração? O que significará no futuro essa concentração? Será uma concentração de conhecimento que significará concentração de produção? São algumas perguntas que já começam a saltar aos nossos olhos. Nós temos aí, então, um conjunto de agendas de trabalho que a gente precisa prestar atenção para pensar o desenvolvimento agrícola no Brasil. Eu rascunhei algumas coisas para a gente pensar junto, para a gente jogar. São agendas de pesquisa para pesquisadores, para sindicatos, para o próprio Ministério Público, para as pessoas envolvidas com agricultura e com tecnologia. A gente precisa pensar nessas coisas de forma urgente para considerar todos os desafios. Primeira agenda é qual é a escala da agricultura 4.0. A agricultura 4.0 é possível ou necessária para todas as agriculturas brasileiras, aquelas várias agriculturas que eu citei no início. A agricultura 4.0 é dependente de escala ou se adapta à pequena produção, ou se adapta a qualquer tamanho de produção? O que significa para os grupos ou para o próprio país estar fora da perspectiva da agricultura 4.0? Essa é uma outra pergunta que fica. Uma segunda agenda é uma nova ATER para o Brasil, uma nova era para a ATER no Brasil. A gente está falando de uma nova ATER com essa perspectiva da agricultura 4.0, com integração com as agritechs. A ATER no Brasil, nos últimos 3 ou 4 anos tem sido desmontada, tem desaparecido, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário já não existe mais, que conseguia fornecer um conjunto de elementos para potencializar a pequena agricultura, a agricultura familiar no Brasil? Será que é possível resgatar a assistência técnica e a extensão rural no Brasil a partir da lógica da agricultura 4.0? Nós conhecemos todos os problemas das agriculturas no Brasil, já temos essas agendas, as agritechs estão dando conta ou darão conta desses problemas. Há espaço para uma nova assistência técnica que podemos aprender com outros países em termos de assistência técnica e extensão rural a partir da perspectiva da agricultura 4.0. Sharing economy na agricultura. É possível uma sharing economy agrícola? Quais são as novas fontes de renda na agricultura? As novas fontes de renda para o produtor? Compartilhamento de terras, equipamentos, dados, pessoas? É possível que a pequena agricultura entre no 4.0 por meio da lógica do compartilhamento? O que eu estou querendo dizer? Será que é possível compartilhar esses tratores? Será que é possível compartilhar tecnologias? Será que é possível compartilhar bancos de dados, informações entre os agricultores? Como é que isso vai se dar? Será que a gente está entrando numa uberização da agricultura? É possível isso? Já é possível falar nisso? Bom, eu trago aqui o conceito de Farming as a Service, que é um conceito novo, um conceito que está aí partindo dessa perspectiva do compartilhamento da agricultura como serviço, que pode se utilizar da lógica do compartilhamento para pensar o desenvolvimento agrícola. Será que esse é o caminho para a pequena e média agricultura? Porque para a grande agricultura tem sido mais fácil entrar na lógica do 4.0. Evidentemente, ainda há desconfiança, ainda há um desafio. A pergunta é, de fato, se a gente vai entrar, ou se é necessário entrar nessa perspectiva 4.0. Uma outra agenda, a agenda da sustentabilidade. A gente está falando em sustentabilidade? A agricultura 4.0 é sustentável? O quão sustentável é a agricultura 4.0? Em termos de população campesina, uso do solo, uso da água.
concentração de renda? Será que a gente não está caminhando para uma nova concentração de renda? Será que a gente não está caminhando para um novo processo de êxodo rural, expulsando mais trabalhadores do campo, mandando esses trabalhadores para os centros urbanos já inchados, incapazes de acolher essa população de forma socialmente adequada? A agricultura 4.0 tem condições de fixar o trabalhador no campo ou vai expulsar o trabalhador? Para onde vai o emprego rural com a agricultura 4.0? O que as comunidades quilombolas podem ter com a agricultura 4.0? O que os agricultores familiares do Espírito Santo podem esperar com a agricultura ou da agricultura 4.0? Esses são os desafios. Esse é o desafio de tecnologias que estão aí já há alguns anos, mudando a nossa vida. Tem uma perspectiva que é uma perspectiva interessante. Nós nos acostumamos rapidamente com as mudanças tecnológicas, mas muitas vezes temos a incapacidade de interpretar o tamanho do impacto dessas mudanças, em termos de emprego, em termos de condições de vida, em termos de saúde, entre outros temas tão importantes para a nossa vida. Uma outra agenda é: a gente pode caminhar em direção a uma única agricultura? Essa é a proposta do consórcio EIRA, que é um consórcio de universidades do Reino Unido. É possível pensar no desenvolvimento de uma agricultura integrada no Brasil? É isso que eu estou chamando a atenção quando eu falo em uma única agricultura, o pensamento integrado de uma agricultura que possa envolver as diversas agriculturas do Brasil. Ou seja, que reconheça a relevância das diversas formas de expressão da agricultura. Qual é o papel do governo nesse contexto? Qual é o papel do Ministério da Agricultura? Qual é o papel da Embrapa? Qual é o papel das universidades envolvidas com o desenvolvimento agrícola no Brasil? O que nós vamos pensar? Como é que nós vamos tratar esse tema? Com entusiasmo? Nós vamos repelir essa discussão? Qual é o caminho para a discussão sobre a agricultura 4.0 no Brasil? E alguns insights finais para a nossa discussão. Por exemplo, a agricultura 4.0, ao reduzir o emprego no campo, não estaria contribuindo para aumentar a fome, ao invés de reduzir? Já que quando a gente fala em agricultura 4.0, a gente está falando de redução de custos e aumento de produtividade para aumentar a produção de alimentos para alimentar o Brasil e o mundo. Mas ao expulsar o trabalhador do campo, ao diminuir a quantidade de empregos agrícolas, a gente não contribuiria para o aumento da fome? Essa é uma questão, essa não é uma afirmação. A agricultura 4.0 não seria a oportunidade para o fortalecimento da tradicional lógica cooperativista e associativista? A gente falou de uma economia do compartilhamento. Será que não é possível fortalecer esses laços de cooperação e de associativismo a partir da lógica da agricultura como um serviço? Será que isso já não está acontecendo no Brasil? Já temos estudos suficientes para pensar o caminho que essas coisas estão tomando? As oportunidades para a indústria são muitas, essa é uma afirmação e esse é um fato. Quando eu falo em agritech, eu estou pensando mais em indústria e serviço e menos em agricultura. A agricultura está no final, a indústria e o serviço está na ponta. As oportunidades para as agriculturas, ainda do meu ponto de vista, estão cinzentas, ou seja, nós precisamos trabalhar, nós precisamos discutir, nós precisamos estudar e mais do que estudar, nós precisamos agir. E qual é a nanotecnologia? Qual é o papel da nanotecnologia e a nanotecnologia nesse contexto? Tem uma frase famosa que diz o seguinte: se você come, você está envolvido com a agricultura, do Wendell Berry. Se você pensa em tecnologia, você está envolvido com nanotecnologia. Essa é a minha frase. A agricultura 4.0 tem tudo a ver, é por natureza nanotecnologia. Quando a gente fala em convergência tecnológica, isso tudo só é possível com o desenvolvimento da nanotecnologia, que aumenta a capacidade de processamento, que diminui o tamanho e o peso dos satélites, que aumenta a capacidade de armazenamento de informações em pequenos tamanhos
de HD, se é que eu posso chamar de HD. Então, a nanotecnologia ela está em tudo dentro desse processo. A agricultura 4.0 é, por natureza, nanotecnologia. E olha que eu não estou falando em uma nanoagricultura molecular, porque se eu incluir esse tema no debate, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. A nanoagricultura, ou seja, eu produzir alimentos a partir de processos nanotecnológicos, eu jogo toda essa discussão que eu estou fazendo aqui no lixo e passo a pensar agora não mais em agricultura 4.0, mas eu vou transferir essa discussão para a indústria 4.0, porque a agricultura vai desaparecer e a gente vai produzir alimentos dentro de uma planta industrial. Mas isso é papo para um outro momento, para uma outra discussão. Mas é só para lançar a semente. A gente está falando agora em nanoagricultura ou em agricultura molecular. Olha que loucura. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Essa é uma frase famosa que eu não encontrei em lugar nenhum quem foi o grande gênio que disse isso. A agricultura mata a fome de todos nós, a agricultura está em tudo e agora a nanotecnologia está em tudo também. Eu deixo aqui a propaganda do livro Políticas Públicas, Gestão Social e Inclusão Produtiva em Territórios Rurais. Foi um projeto que eu participei junto com a professora Sandra e a professora Gisele, onde nós trabalhávamos com comunidades rurais, com colegiados territoriais rurais, e a gente podia perceber o tamanho do desafio que é para a pequena agricultura, para a média agricultura e para a agricultura familiar viver sem assistência técnica, sem extensão rural e sem o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a gente está esperando que tempos melhores apareçam para que a agricultura familiar possa ser novamente enxergada pelas pessoas que fazem políticas públicas no Brasil. É isso, pessoal. Espero ter contribuído com alguma coisa, plantando algumas questões na mente de vocês. Eu fico à disposição para debater, para discutir, para estudar junto com vocês todas essas questões. Foi um grande prazer estar aqui, um grande abraço e até breve. A gente se vê.